Olá, estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de X-Men 97. Eu sou o Anderson Suete e comigo aqui Renato Lisboa, e dessa vez eu não errei o nome. E esse é o Papo Pós-Crédito. E toda semana estaremos aqui juntos para falar sobre essa temporada. Aproveita que você está aí, já deixa o like maroto, se inscreve no canal e se não for inscrito, claro, e avisando a todos que esse vídeo aqui vai ter spoilers. E bora falar de X-Men 97, porque tem muita coisa boa para falar. E aí, Renatão, tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. A voz tá um pouquinho, né, daquele jeito, mas já ela volta ao normal. Tá Vamos sexy. que vamos. Essa voz aí tá sexy. Essa voz você tem que manter ela. Meu querido, Voz de cantor. Essa é voz de cantor, cara, voz de locutor. Meu querido, é o seguinte, finalmente temos de volta X-Men 97, que para mim é uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos tempos. Mas de longe, cara, de longe. E a gente voltou para a segunda temporada, e a gente volta exatamente do ponto onde parou. Antes da gente falar dos episódios em si, o senhor gostou da volta do X-Men? Gostou do que você viu até agora, não? Com certeza, cara. Tava ansiosíssimo pra isso, aguardando demais essa temporada, como seria com os poucos que a gente viu ali do trailer e tudo mais. Animação de extrema qualidade. A gente vivia dizendo aí, muita gente fala, né, que as animações da DC superavam e muito a Marvel. Eu acho que a Marvel conseguiu equilibrar o jogo, pelo menos nas animações, hein. Nas animações não tá devendo pra ninguém. É mesmo, cara, porque sempre foi assim, né? A DC tinha as melhores animações, as melhores histórias contadas nas Sim. animações, e a Marvel, que tem um potencial danado, não era. Você tinha ali talvez o Homem-Aranha, o próprio X-Men, né, do passado, e umas temporadas do Evolution, mas fora isso, não empolgava, né? Agora, X-Men 97, meu querido, ó, a satisfação que eu tive, né, quando saiu a primeira temporada, a surpresa, tá? O que foi aquele episódio 5 da primeira temporada? Nossa, cara, né? Eu fiquei vibrando aqui. Eu me peguei Marvete, a verdade é essa. Eu me peguei Marvete. Tem hora que eu lembro, né, que eu gosto de algumas coisas, tá? Então, realmente, X-Men 97, para mim, é sensacional. A única crítica que eu tenho é que a maioria das séries hoje não é como era no passado, porque demora demais, cara. Entre uma temporada e outra, o hiato está ficando muito grande e às vezes parece que perde um pouco da empolgação. Se eles conseguissem lançar todo ano, eu acho que esse hype ele continuaria sempre assim alta e às vezes a gente não esqueceria algumas coisas, porque tem muita série hoje que você tem que ficar relembrando. Pô, mas como é que parou mesmo? Ainda mais série que tem um monte de personagem, um monte de arco, viagem no tempo, você se perde um pouco, né, cara? Não, isso é um problema recorrente que tá tendo aí com os streamers, né, com as empresas, com as produtoras. Isso não só em X-Men, mas em outras animações a gente tem visto isso, e até nos live action, por exemplo, em A Lenda de Aang, o moleque já tá grande e tem até uma piada sobre isso, né? Que ele Então, encontra a menina fala: "Nossa, você cresceu". é isso aí, cara, porque ainda mais se você faz série que tem criança no elenco, você teria que gravar as temporadas já uma na outra, acreditando que vai dar certo, porque senão a criança fica igual a Stranger Things, né? Começa a criança, termina já um moleque de 20 anos, casado, com filho, barba, né? A gente viu isso em Harry Potter, né? Harry Potter, né? Agora, o Harry Potter ainda faz mais sentido, porque ao longo dos livros, a autora ela foi meio que atualizando a história com os personagens envelhecendo, né? Ano a ano, eles passando de ano e tal. Mas é lógico, Uhum. ainda assim não acompanha exatamente a idade Acompanha. dos atores, né, cara? Dá até para entender. Mas assim, o hiato tá grande demais, cara. Tá grande, e pra X-Men que tem os episódios são mais curtos, né, diferente, por exemplo, de Invencível, que é 1 hora de episódio. Os episódios são ali de mais ou menos 20 a 30 minutos do X-Men, que é o padrão que se tinha antigamente, e quando a gente era adolescente, criança, achava que era longo porque tinha 3 comerciais É no meio, verdade. né, então a gente achava que era 1 hora de episódio, mas eram por causa dos comerciais. Isso é verdade. Eh, e hoje, com a tecnologia que se tem, eu não entendo essa demora para esse tipo de animação, né, não conseguir acompanhar como eram as produções antigas, que eram 20, 30 episódios, né, e às vezes eram feito 2 temporadas no ano, ou intertemporadas, né, passava de um ano para o outro, então você pegava finalzinho ali, início de férias, né, finalzinho ali de novembro, dezembro, e até fevereiro, e no outro ano já também a mesma coisa e você conseguia acompanhar ali. Hoje a gente tem uma qualidade excelente, tem tecnologia para fazer, tudo isso, acho que com mais velocidade, mas não se consegue produzir, e eu não entendo esse motivo. E Eu aí a vi gente uma. corre esse risco também de ter a questão dos dubladores, né. O mesmo problema dos atores, os dubladores eles vêm a falecer, enfim, as coisas acontecem ali, a gente acaba perdendo por causa dessa demora.
O próprio X-Men, o dublador que fazia o Wolverine, ele morreu aí, um pouco tempo atrás ele faleceu, né? E que era uma voz que ficou consagrada, não só na animação, mas como nos filmes e tudo mais, né? Então, isso também é uma constante. Mas, cara, independente disso, nós temos agora a segunda temporada está no ar e eles vão fazer, vai ser, se eu não me engano, serão 9 episódios. Eles lançaram agora no dia 1º 3 episódios de uma vez. Se eu não me engano, ano passado eles fizeram do mesmo jeito e todos os episódios vão sair nas quartas-feiras pelo Disney Plus, certo? Você Exato. gosta desse formato, cara, de sair sei lá, uma quantidade maior de episódio no começo para situar, dar o gostinho e depois sair um episódio por semana? Não chega a me desagradar não, cara, não, É, eu posso dizer que eu gosto, porém, como os episódios são curtos e são poucos, e aí a gente vai ficar 2 anos órfão, 1 ano órfão, esperando ali, isso também é ruim, porque aí a gente teria mais tempo, né, seria mais prolongado. Quando eles lançam 3 e depois você tem, sei lá, mais 3, não, 3 não, mais 6 semanas só, né, em vez de ser 9 semanas acompanhando, são apenas 6 semanas, 7 no caso com os primeiros ali, acaba sendo ruim por isso, né, a gente teria mais tempo acompanhando a série, e aí o hiato seria um pouquinho menor, né. Mas é legal, porque você já pega logo o hype de novo, já fica ali atento. Eu só não gosto do horário que estreia, né, que aí quando tu acorda de manhã já tá cheio de spoiler pra tudo quanto é é, lado, que a galera assiste, já faz vídeo, já edita, aí é isso é complicado. verdade. Hoje em dia a gente sofre com um maldito spoiler, a rede social, se você não quiser. Tá certo, Renato. A gente foi de uma época que esse negócio de spoilers aí também não significava nada, né, cara? A gente assistia aos episódios que o título do episódio já era declarado o que ia acontecer, né? Com certeza. Então, é que a gente vai ficando mal acostumado. Eu vou te falar o seguinte, cara, eu não gosto de maratonar nada. Essa metodologia que o Netflix implantou, esse costume, esse novo hábito, a mim não pegou. Tá? Mesmo às vezes, quando eu estou muito empolgado com alguma coisa, eu não consigo maratonar. Eu sempre assisto 1, 2 episódios no máximo e paro, porque um episódio de cada vez, ou igual eles fizeram agora, eu até entendo porque eles lançaram esses 3 de uma vez, porque tem um mini arco ali, tá? Para situar, inclusive, como eles estão trabalhando nessa temporada, com 3 linhas temporais, tem o pessoal no presente, no passado e no futuro. Então, para dar uma situada, eles colocarem os 3 de uma vez, eu acho que ajudou, tá? Mas, para mim, um episódio por semana é ideal, por quê? Porque você tem tempo de digerir o que você assistiu, ponderar, pensar, né, ter as suas conclusões, ir lá, revisitar, pegar alguma referência. E se você coloca tudo de uma vez, você nem teve tempo, sei lá, de acontecer alguma coisa que seria, nossa, isso aí é de explodir cabeça. Na sequência, você já tem o que aconteceu, então você perde um pouco daquela questão de você ficar com aquela sensação, puta, e agora, cara, o que vai acontecer? Não, você já está vendo direto quando você maratona. Então, para mim, uma vez por semana é o melhor, cara. É o que a gente assistia antes, funciona muito bem, eu gosto, e é isso, cara. Depois dá para você teorizar, dá para a gente vir aqui gravar um vídeo. Se sair tudo de uma vez, também o hype, ele vai embora rapidinho, Vai embora né? muito Fica uma rápido. coisa muito diluída, muito. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Não sei. Acho que isso não é bom para nenhum tipo de produção cultural. Acho que para nada, na verdade, né? Eu também não gosto muito dessa coisa de sair uma temporada inteira pra galera maratonar. Eu acho que é tudo muito jogado, muito rápido em cima de você. Você assiste aquilo ali é um fast food, É um fast food. fast food. É. Você tá ali, a experiência de você ir num restaurante, um rodízio ou o que seja, e comer devagar, esperar a comida vir, saboreando outras coisas enquanto o prato principal não vem, é uma. Você chegar no McDonald's, pedir um hambúrguer e comeu, tô com vontade de comer um Big Mac. Comeu, acabou, foi pra casa, no outro dia você nem lembra mais que você comeu aquilo e tá tudo certo. Esse é o Exato. grande problema dessas produções, assim, né. Você joga tudo de uma vez, não dá tempo de digerir, passa muita coisa em branco. Você vê que tem série que até hoje o pessoal tá descobrindo easter eggs na série, coisas que não viu, aí o pessoal tem que revisitar, porque passou batido, porque foi muito rápido, foi jogado muito rápido em cima. Você não saboreia nada, você não consegue ficar pensando, não tem reflexão nenhuma a fazer. Você está sendo só alimentado com o famoso dopamina, né? Mas vamos então agora adentrar a série em si. A série trouxe, e aqui eu vou fazer em tradução livre, tá? Eu não sei se é exatamente essa tradução, mas ela trouxe 3 episódios: Dias do Passado Futuro, Uma Força a Ser Considerada, e a gente tem aí uma nova abertura, né? Porque a gente tem a X-Force, tá? Eu achei muito legal isso. E o terceiro episódio é a Ascensão do Apocalipse, né? Nesse primeiro episódio,
a gente já começa praticamente de onde parou, né? A gente tem o Bishop e o Forge conversando, né? E já situando a gente que eles estão no presente, mas que uma parte dos X-Men foi para o futuro, no ano de 3.960, e outra parte foi para o Egito Antigo, 3.000 a.C. E a equipe está dividida. Lá no futuro você tem, acho que se não me engano, é o Ciclope, a Jean, Tempestade, o Morpho e o Wolverine. E no passado a gente vai ter, acho que Xavier, Magneto, o Fera, o Noturno e a Vampira. É isso, né? Então, as equipes estão divididas. Depois dos acontecimentos do final da temporada, o pessoal está espalhado. E aí, o que você achou aí? O que você... Eu achei muito maneiro o jeito que eles apresentaram e a introdução ali dos personagens, o visual, tá tudo muito maneiro, cara. Não, muito bom. Como eu falei, né, a qualidade da animação, excepcional. As caracterizações dos personagens que, cara, você tá lendo ali o quadrinho. Para quem lê, para quem acompanhou, principalmente essas histórias, né, que são baseadas em várias histórias do quadrinhos ali, a gente pode citar várias delas, né, que as aventuras de Ciclope e Jean Grey, por exemplo, né, próprio título, que é o inverso da revista. O título é Dias do Passado Presente, né, e na revista Dias do Futuro Presente, não lembro, mas enfim. Tem esse jogo um é inverso do outro. Isso. Né, cara, você tá literalmente lendo os quadrinhos, a caracterização perfeita, sem grandes mudanças no personagem. Não quiseram inventar, não, é minha mídia, artista tem muito isso, né? Vou fazer do meu jeito. Exato. E aí muda tudo. Não, eles não mudaram, respeitaram a mídia, respeitaram o personagem, caracterização, os uniformes excelentes, os efeitos excelentes. E, cara, o que você falou, começar exatamente onde terminou, perfeito. Perfeito. Melhor início para você já se situar ali. Até eu vi algumas pessoas na internet falando, eu não lembro disso, como é que tal, não sei o quê. Se você for lá e assistir o último episódio da primeira temporada, você vai ter noção do que está acontecendo ali, porque é justamente uma continuidade, você não fica perdido, você não precisa assistir o episódio do meio, por exemplo. Não, deram realmente uma continuidade, cara, e excepcional, excepcional. Cara, X-Men 97, genial. E já começa com a abertura e a música, né? Aquela música, cara, eu acho que quando toca, eu vi um vídeo na internet aí, o pessoal no bar, e acho que o dono do bar deve ser algum nerdão, ele colocou na TV do bar a abertura de X-Men 97. Todo mundo, cara, a galera que tava lá, não sei nem se é nerd, se não é, e já pegaram o celular, todo mundo cantando aquela musiquinha lá, a abertura é icônica, né? Utilizada até nos filmes. Isso, é icônica. Tem X-Men sem essa música, parece que não é X-Men, não é a mesma coisa. Virou o tema oficial do personagem, assim como a do Superman. Isso, né? como não do tem Superman. Como não ser citado em nenhum momento. Exatamente. Sempre vai ter, pode ser em série, pode ser em animação, sempre vai ter uma citação da icônica música lá do Christopher Reeves. Exatamente. Sempre vai ter. Exatamente, que são realmente casou demais com os personagens, com a história que está sendo contada, né? E aí eles começam então pelo futuro, né? Então o Bishop e o Forge, cada um decide, né? O Bishop fala assim, então eu vou falar com a galera lá no passado, e você, né, você vai para o futuro, até porque a Tempestade está lá, né, e você, né, tem esse interessezinho na Tempestade, que é uma das coisas mais legais, esse arco que eles estão adaptando, eu acho que para mim é a melhor época do X-Men, porque é bem novelinha mesmo, né, é onde realmente você acompanha os X-Men no dia a dia, em todas as suas interações, não só aquelas aventuras dos combates de super-herói, né, então a gente já tem essa separação, e lá no futuro, a gente já percebe que o Wolverine está recuperado, né, porque o Forge chega no meio como se fosse um desertão ali, um descampado, e tem uns robôs, não são sentinelas, mas se fossem uns robôs ali que estão patrulhando a região, porque é um futuro onde o Apocalipse já tinha dominado tudo, né? Ele é tipo um imperador ali, um déspota, e... ali é meio que uma alusão à Era do Apocalipse, né? Exatamente, cara. E o Forge tá apurado ali com esses robôs, e praticamente ele vai ser eliminado quando de repente, do nada, aparece o Wolverine, que agora tá sem o Adamantio, né? Porque terminou com ele debilitado, quase morrendo, por conta que o Magneto tirou o Adamantio do corpo dele, né? Quando o Magneto perdeu ali a paciência e o controle, né? E tocou o terror, né? E aí aparece o Wolverine, até um visual... porque nos quadrinhos eu lembro que nessa época ele ficou mais animalesco, né? Isso. Então, ele não está no comportamento, mas no visual eles tentaram deixar um pouco parecido com o que foi os arcos nos quadrinhos, né, cara? Isso aí, cara, acontece porque, para quem não leu o quadrinho, não sabe, o poder de cura dele, ele não fica sempre no máximo
por causa do adamantium, que é um veneno para o corpo, então ele fica ali se Exatamente. curando do veneno. Então, quando ele perde o adamantium, ele tem essa evolução para um estado mais feral, digamos assim, né? Ele fica mais animalesco e o poder de cura dele está no talo. Está no talo. Qualquer ferida. Então compensa. O fato das garras serem de osso não ser tão poderosas quanto as garras de adamantium, compensa no fator de cura. E também na brutalidade, que o Wolverine se torna ali muito mais brutal, chegando ali a, Animalesco. a ser perto ali do Dente de Sabre, né? Que também Isso, é brutal. ele fica meio bestial, né? Bestial. Exatamente. Mas não é o que Cara, acontece aqui, né? Aqui ele tá. a animação eles pegaram um pouco Isso. mais leve. Não sei se mais pra frente talvez vão mostrar esse lado dele mais selvagem, se ele vai ficar mais agressivo, né? Porque até então tá meio que recente isso, né? Pela cronologia da história, embora a gente tenha esperado ali 2 anos, não tenho certeza se lá passaram-se esse tempo todo. Não dá para saber. Aparentemente passou bem menos tempo, né? Mas aí talvez mais pra frente vá se ter essa evolução. Mas, cara, aquele visual dele também é muito icônico nos quadrinhos. É Ficou muito muito legal. icônico e ficou muito bom, muito bom. Ficou. Queria até ver um pouco mais dele em ação, né? Eu acho que eles estão nerfando um pouco o Wolverine, porque sempre foi uma crítica, principalmente as versões do desenho antigo e depois os filmes, em que o Wolverine meio que monopolizava os X-Men. Né? Como ele ficou muito popular, é um personagem realmente muito carismático, aquele anti-herói que todo mundo adora, né? E sem falar o visual e tudo mais. Então acho que agora eles tiraram o pé do Wolverine, de dar destaque para o Wolverine. Só que me parece que eles tiraram o pé demais, né? O Wolverine ele está quase que relegado a um segundo escalão. Né? Você tem algumas participações dele, mas eu acho que dava para ter um equilíbrio maior. Mas vamos ver como é que eles vão ajustar aqui na temporada. E assim, quando o Wolverine consegue ajudar ali o Forge, aí a gente começa a situar ali que os X-Men estão reunidos, estão meio que pageando o Nathan, né? O Nathan jovem. Então Isso. O Ciclope e a Jean Grey estão naquele dilema de contar para eles, ou para ele ou não, né? Que na verdade eles são os pais que vieram, né? Do passado e tal, e que o Nathan, né? Ele é tipo como se fosse o escolhido, não é isso? Ele é o cara que vai conseguir impedir o domínio ali do Apocalipse, né? E tem toda como se fosse realmente uma premonição, fosse alguma coisa no sentido de, olha, você é o cara. Tem até uma mãe. É o escolhido. É isso, ele é o escolhido. A mãe Ascani, que como se fosse a líder ali dessa seita, eu não sei o que é, né? Não ficou claro para mim, não sei se ficou claro para você, que é ela que dá o norte para todo mundo, falar assim, não, vocês têm que proteger esse garoto aí que vai se tornar o escolhido, que vai liderar e liberar a gente dessa escravidão, né? Eu achei bem maneiro o jeito que eles estão tratando a relação do Ciclope e a Jean e do Nathan, né? Que ainda não é o Cable, né? Ele vai se tornar o Cable, mas ele ainda não é o Cable, né? A mãe Ascani, né? Ela é ali meio que como é que eu vou dizer? A mentora dele, né? Que fica guiando ali os passos dele. Até a gente vê, tem uma cena que eles falam, a gente já cumpriu a missão. Vocês cumpriram, mas a missão do Nathan ainda tem que... Né? Então ela toma uma atitude ali de confirmar que as coisas têm que acontecer do jeito que são. E a gente descobre, né, durante o episódio também, que ela tem algumas responsabilidades sobre as coisas que estão acontecendo. Mas é uma personagem que, nos quadrinhos, ela é bem relevante, está bem presente, com outro nome, né? Eu só fui perceber quando ela tirou o capuz, né? Capuz, né? Conversando com a Tempestade, ela tira o capuz aí, pelas marcas no rosto, que eu fui ver quem era realmente. Aí eu lembrei, eu falei, tá. Porque eu tive um hiato nos quadrinhos, um período que eu não li. Provavelmente essa história dela com a mãe Ascani, que é essa história de origem do Cable, eu não li realmente. Eu lembro de ter lido uma revista ou outra solta, de pegar emprestado com um amigo, mas não li a saga toda. Mas quando ela tira o capuz, né, a gente sabe que ela é também da família Summers, de uma outra linha temporal, né? E ela tá ali e tal, fazendo as coisas para que as coisas não aconteçam. E é um personagem importante dos X-Men, que hoje eu não vejo tanto mais nos quadrinhos, não sei que fim levou direito. Eu acho que na saga em que os X-Men estavam naquela história de se morre e ressuscita, eu acho até que ela teve uma importância ali, mas era só por causa dos poderes. Mas é um personagem importantíssimo ali, cara. Se ela voltar a aparecer, eu acho que vai ser bem relevante para a história mais para frente, tá? E dá a entender que quando o Cable foi mandado para esse futuro, foi ela que cuidou dele, né? Recepcionou e cuidou dele. E a gente fica sabendo agora, né? Nessa temporada que a gente está vendo isso, e por isso que ela tem assim um poder de fala e um respeito, porque querendo ou não,
ela é que realmente está como se fosse liderando uma rebelião contra o Apocalipse, né? E a gente percebe que nessa época o Apocalipse está realmente muito poderoso, porque tem uma cena em que a gente vai para como se fosse a fortaleza dele, e cara, eu achei até chocante, velho. Tem como se fosse um mar de gente morta, cara, né? Uma multidão assim, cara, na entrada, como se fosse na entrada do templo dele, sei lá o que é aquilo ali, é como se fosse uma pirâmide meio estilizada, não dá para saber exatamente que figura que é, e a gente percebe que nessa época o Apocalipse realmente acabou com tudo, realmente é a era do Apocalipse, né, cara? Essa fase, inclusive essa fase nos quadrinhos é bem assim, cara, todo mundo morto, muitos heróis conhecidos todos mortos, Cara, achei, independente de ser mutante ou não, e ele vai exterminando todo mundo, isso quem não se alia a ele, quem não vira súdito, vai de arrasta. vai E de isso errado, foi muito bem retratado ali, tá. Por isso vai de tem essa errado. rebelião, né, que são os Askani, e ela é a mãe Askani e tal. A rebelião é justamente para isso, para poder impedir ali o Apocalipse de continuar com o genocídio, com o Apocalipse, literalmente. E nesse episódio o mote é o pessoal, eles precisam levar o Nathan para um determinado lugar, onde eu não sei se eu entendi bem, tá? Aí se você puder me ajudar, para um determinado equipamento, como se fosse uma inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido, em que ali é que vai, sei lá, completar o treinamento dele, alguma coisa do gênero, ou ele vai aprimorar ali os poderes e tal. Mas antes disso, tem uma pequena side quest com a família Summers, porque o pessoal não quer, né? Não é que o pessoal não quer. A Jean, o Ciclope, eles não querem que o Nathan tenha essa não é função, mas tem essa responsabilidade. Eles querem viver o que eles perderam, né? Porque como eles Sim, tiveram que mandar o filho criança, então meio que eles pegam o menino sem falar para ele o que está acontecendo, esquecendo que ele também tem poder telepático e está ouvindo o que os pais estão falando, né? E meio que estão levando ele para eles fugirem. Ó, vamos viver nossa vida, vamos deixar isso para lá, né? Mas eles são meio que surpreendidos, a equipe ali do Apocalipse acaba levando o Nathan e levando também a Jean e o Ciclope, e aí os X-Men que sobraram vão ter que ir na captura e eles têm um plano, porque tem tipo um trem magnético que leva até lá a cidade e tal, e eles têm que invadir esse trem, e a gente ali tem um vislumbre também de alguns personagens que são da trupe do Apocalipse, né? que são os cavaleiros daquela época, né, são os Exatamente, cavaleiros do Apocalipse do daquela época, Apocalipse, né? que são Exatamente. personagens também conhecidos nos quadrinhos, tá. Todo mundo existe, tendo mais ou menos protagonismo, né. Essa cena é muito maneira, cara, porque isso acontece muito nos quadrinhos, realmente, eles passam tempo com o Nathan no deserto e vão treinando ele, e tem eu não lembro no quadrinho, mas na animação, tem esse questionamento e essa dúvida, que acaba gerando um paradoxo, né. Mas se a gente fizer isso e tiver criando, ele como o Cable, mas e se a gente fizer isso e impedir ele de ser o Cable que está destinado? Então fica essa coisa, pô, a gente vai destruir ou vai construir, né, o futuro, o quem ele vai ser, ou quem ele vai deixar de ser. E no final a gente acaba vendo que não tem jeito, tá destinado aquilo, Exatamente. já aconteceu e por isso teria que acontecer de novo, e acaba sendo concretizado ali o destino dele. Mas esse paradoxo que a gente vê depois nas outras situações, ela é muito interessante, né, de você ver. X-Men tem vários dilemas, né? X-Men é talvez o grupo que mais dá para você explorar todos os tipos de dilemas morais, preconceituais, tudo que você quiser. O X-Men é um prato cheio, né? Porque os personagens realmente permitem isso. Isso e é muito bacana você ver isso bem escrito, né? Porque essa é uma série bem escrita. Esse episódio, na verdade, ele vai terminar, né? Para a gente já seguir para os próximos, ele vai terminar com os X-Men invadindo, aonde o Nathan está preso, onde a Jean e o Ciclope estão presos, e eles meio que tem uma batalha ali, né? Porque aí vem os capangas ali do Apocalipse, eles têm uma batalha e, cara, tem uma coisa que eu acho muito legal, que arrepiou, cara, e me arrepia nessa série, que é o seguinte, eles estão meio batalhando, mas a galera do futuro, os vilões do futuro, não sabe quem são esses caras. Eles não têm ideia de quem são os X-Men. E aí eles estão ali no meio da briga e tal, e aí um dos capangas, não sei quem é que fala ali, um dos vilões, fala assim, mas, cara, quem são vocês para vir aqui, né, e tocar o terror e tal? Vocês pensam que são o quê? Aí acho que é o Ciclope que fala, porque o Ciclope tá muito bem nessa série, tá como um líder mesmo. Ele fala assim, olha, na nossa época, a gente era chamado de X-Men. Cara, velho, é muito bem feito, é no time
correto, é na hora da ação mesmo, é aquela frase de efeito que ela não é solta, ela encaixa perfeita. Na temporada anterior, a gente teve uma também com o Ciclope, que é quando também eles estão no meio, são atacados na nave e, puta, o Ciclope tá caindo, tá todo mundo caindo, ele dá a ordem, ó, quem voa, pega quem não voa, tal, eu me viro e ele cai, consegue, todo mundo cai, ele vem a mim, meus X-Men. Cara, é muito bem feito. Renato, é muito bem feito, cara. Para quem gosta de X-Men, né? é muito pensado, cara. Porque você tem isso no quadrinho é legal, tem um impacto, mas na animação, o impacto é muito maior. Porque você tem música, você tem ação, você tem a cena em movimento. Então, quando o cara faz no time certo, e nesse episódio teve mais uma dessas frases de efeito dita pelo Ciclope, em que ele fala que na nossa época nós somos chamados de X-Men, né? E eles conseguem ali meio que rechaçar o grupo, né? E levar o Nathan para onde ele tem que ir nessa máquina que vai aprimorar, acho que os poderes dele e o treinamento do Nathan para virar o Cable que a gente conhece. Esse episódio ele teve 3 cenas que para mim foram marcantes. Você falou essa, tá, do Ciclope, quando ele cita, e aí todo mundo tá atrás dele ali, fazendo a formação. Clássica. Sensacional, épico, como diria o Murilo, farmando aura. A tempestade controlando ventos solares, cara, aquilo ali, absurdo, tá? Pra quem não sabe, o poder dela não é só realmente controlar o clima, e ali ela descobre isso, né, esse episódio. E o próprio episódio do Cable se tornando Cable, né, do Nathan se tornando Cable, também achei muito maneiro, porque fica dando flashes no tempo, né, mais na frente vai tendo esses flashzinhos dele se transformando ali, controlando o braço dele realmente se tornando tecno-orgânico e tudo mais. Foram as 3 cenas pra mim que foram bem maneiro, né? Foi um episódio bom. O episódio todo é maravilhoso, mas essas cenas são muito impactantes. Visualmente falando, tudo, né? E o significado, né? De cada uma dessas cenas e tal, é bem legal. A relação do Ciclope, a Jean com o Nathan, dá para você sentir ali o carinho, o peso, a culpa que a Jean e o Ciclope estão sentindo, né? É muito maneiro e tal. E o Apocalipse percebe que ele não vai conseguir lidar com os X-Men, ele tá, parece que num estado meio também debilitado, precisando de um corpo, né? Que eu entendi que o corpo seria o Cable, certo? Sim. Que é o Nathan, que seria o corpo que ele precisa para desabrochar todos os poderes dele e ele voltar em pleno esplendor. Então, o que ele faz? Ele fala assim, bom, só tem um jeito, eu vou voltar para uma época em que os X-Men não eram tão poderosos. E aí meio que ele vai picar a mula para os anos 1990, que é onde realmente a série se situa, né? E a gente tem aí um mini flash, um finalzinho ali, o Cable do Futuro aparece com a Psylocke, com o Arcanjo, e eles estão recrutando uma galera, porque nós vamos ter a formação da X-Force. Mano, achei muito legal, né? Já quero spin-off. Já quero spin-off. Muito legal, cara, muito legal. E aí a gente já vai para o segundo episódio, que a abertura já traz uma animação diferente, já traz ali o X-Force, né? Naquela cena que eles, né, aparece o logo do X-Men, eles mudam, coloca X-Force, eu achei muito legal. Cara, como eu sou marvetinho, vou te falar, cara, eu sou muito marvete, cara. Eu vejo essas coisas, cara, eu fico empolgado sozinho, cara. Sozinho eu fico empolgado. É onde eu falo, eu me peguei vibrando, sabe? Eu me peguei vibrando, e é sozinho, porque minha mulher não curte, eu tô sempre em casa aqui sozinho, a galera que eu conheço tá muito afastada, dificilmente eu consigo assistir ao mesmo tempo, então uma vibração genuína, eu não tô empolgado por ninguém, sabe? Você tá, porque tem isso, né? Você tá no meio da galera, o ambiente ali é igual estádio de futebol, ele vai te contagiando. Não, cara, eu tô sozinho e eu me pego vibrando sozinho, né? Eu gosto muito da DC, mas, cara, eu passei a maior parte do tempo lendo Marvel. Eu li muito mais Marvel. Então, esses personagens, eles falam com a minha infância, eles falam comigo, né? E quando você vê muito bem escrito, sabe? Muito bem feito, muito bem adaptado, não tem como você não curtir, né, cara? Não tem, não... fica... É até uma covardia, né? Eles fazem com a gente. Essa que é a verdade. Eles estão mexendo com o sentimento dos idosos. É isso que eles estão fazendo. Cara, a gente que acompanhou o início dessa animação, nos anos 90, e acompanha quadrinho desde sempre, cara, não tem como, né? Por mais que, assim, eu também aqui assisti sozinho. Minha filha até ontem veio me perguntar, pai, você já viu? Eu falei, já assisti. Vamos ver? Já assisti. Não deu pra esperar, não. Já assisti. Minha filha gosta um pouco também, assim como eu, né? Gosta. Mas eu não pude esperar, não. E eu ficava, cada cena que eu ia vendo, caraca, e é isso, e aquilo. E vai lembrando, e vai puxando na memória. E tu vai vendo os personagens, e cada personagem que aparece, uma referência aqui, uma referência ali.
Quando o Morpho vira o Thor, eu falei: "O que o Thor tá fazendo aí?" Aí ele se transforma, aí o Morpho vira de novo, eu falei: "Caraca, meu irmão". É Isso, muito é umas maneiro. pílulazinha que eles dão pra gente, assim, que não atrapalha, né, não atrapalha a saga, não fica tão forçado, mas é aquele easter eggzinho que a gente, né, dá aquele levantadinho aqui de sorriso, né. E nesse segundo episódio, a gente vai conhecer a formação do X-Force e também do X-Factor, porque também é apresentado o X-Factor, certo? E o X-Force, ele é formado pela Psylocke, o Jubileu, que vai ser... eles vão lá, né, chamar ela para participar, Mancha Solar, o Cable e o Arcanjo. Né? Esse vai ser o X-Force que vai ser formado, e a cena inicial já se passa ali num carnaval meio esquisito no Brasil, né? Porque como o Mancha Solar é um personagem brasileiro, então esse episódio ele traz, se eu não me engano, eles vão em 3 cidades diferentes. No Brasil, no Rio de Janeiro, aí na sua cidade, né? Depois, na Inglaterra, a gente vai ter a Emma Frost. Eu adorei o visual da Emma Frost, adorei a atitude dela. Essa é a Emma Frost que eu conheço, ela não é, ela tem aquela dualidade, ela é do bem, ela é do mal, né? Eu nunca confiei muito na Emma Ela Frost. faz as coisas no interesse dela. Se é bom Exato. pra ela, não importa se é Isso. bom ou ruim pro resto do mundo. E eu adorei eles trazerem essa personalidade para ela. E depois também a gente vai para a Suíça, onde a gente vê a Polaris, né, o personagem que eles colocaram agora, e o Alex, que a Jubileu tem uma cena, cara, eu dei muita risada, que a Jubileu é presa pelo X-Factor, né? Ela que é presa, né, pelo X-Factor, e ela é interrogada. Então tá lá o Polaris, o Alex, estão conversando com ela, aí ela vira pro Alex e fala assim: meu, o que você quer, seu Ciclope do Camelô? Cara, eu dei muita risada nessa cena, cara. Foi uma sacada muito boa, né, que eles que tiveram, né? E é muito legal, porque eles estão na perseguição, né? Na perseguição de um dos cavaleiros do Apocalipse, que é o Guerra, né? Eles estão no Brasil, eles descobrem e tal, e estão perseguindo. E a gente tem um posicionamento do Cable, que é um posicionamento mais de guerra, né? Um soldado mesmo, que está ali para fazer o que tem que fazer. E a Jubileu ainda está com aquele pensamento, aquele ideal do professor Xavier, que as pessoas têm recuperação, né? Se você não é realmente mal, é o que fizeram com você. Então você vai ter esse embate ali entre os dois, que eu também achei muito maneiro que eles colocaram isso na animação. O Cable ali, ele já tá mais maduro, né, bem mais velho, então já passou por muita coisa, já enfrentou muita coisa, já perdeu muita gente, então ele tá mais sisudo, mais sério. Ele sabe o peso de uma guerra, né, enquanto a Jubileu vive num mundo que ainda não passou por tudo que o Cable passou, então ela ainda tem os ideais. E isso é fundamental para as atitudes que ela tem nesse episódio, tá. A partir dali a gente também tem diversos easter eggs de vários personagens conhecidos no quadrinho, alguns nem tão famosos, mas que a gente já viu, quem acompanha o quadrinho já viu. Alguns também já apareceram em episódios anteriores da própria animação. E os diálogos dela, o interessante da Jubileu é isso, não é o X-Men mais poderoso, mas os diálogos dela faz todo mundo refletir. A zoação que ela faz com a Alex, o discurso dela com a Polaris é interessantíssimo. O próprio embate dela com o Cable, né? O questionamento dele, dela ter salvo todos ali e tal. Então, ela acaba sendo uma personagem que traz profundidade emocional pro episódio. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Tá? Isso é a alma dos X-Men para mim. Sim. Sempre E o foi. episódio girou basicamente em torno dela, né? Tem os outros ali, mas. Isso, eles deram um destaque bem maior para ela nesse episódio. Era um personagem, cara, que eu não tinha muito um apelo emocional com ela. Eu gostava dela na interação nos quadrinhos que ela tinha com o Wolverine, era maneiro. O Wolverine sempre teve isso, né? Um pupilo menor que acompanhava ele, bem diferente, né? São um jovem com um cara marrento igual o Wolverine, sempre deu boas combinações e tudo mais. Mas não era um personagem porque os poderes dela eu achava meio tolo, sabe? Não conseguia entender bem. Mas na animação, deu para ver ela usando os poderes, porque ela vai presa, né? A X-Force aparece, porque eles estão atrás dos... Eles são como se fosse o X-Force, para quem não conhece. É como se fosse os mutantes, os X-Men, mas pela liderança do governo, não é isso? Isso. O governo seleciona ali uns mutantes poderosos e fala assim: olha, vocês vão trabalhar para nós dentro da regra, e quem não tiver dentro da regra, vocês vão caçar e tudo mais. Porém, o que eu me lembro nos quadrinhos, a formação do X-Factor era meio que falsiê, porque o governo achava que os membros dos X-Factor estavam trabalhando para o governo, mas na verdade o X-Factor, ele meio que não fazia isso, né? É meio que ele passava um pano ali para quem eles prendia ali, para os mutantes, né? Eles faziam meio que um jogo duplo, né? E esse episódio traz isso.
Porque eles tinham essa função de capturar os mutantes, e aí o que eles faziam? Os mutantes eles viam que realmente eram maus, eles até prendiam e entregavam para o governo, mas todos os outros que não, eles abrigavam, se eu não me engano, até com os Morlocks, se eu não me engano. Eles levavam para os Morlocks cuidar, que era aquela galera que vivia debaixo do subterrâneo ali e tal, né? Então eles tinham essa dualidade de, ao mesmo tempo que eles estavam ali em público, sendo filmado, lutando, prendendo, e parecia prendendo todo mundo, ao mesmo tempo eles escondiam, né, uma galera, entregava só os que eram mais vilões mesmo e tal. Isso era exatamente. exatamente assim. Exatamente, isso era a minha lembrança, porque eu tô na lembrança, eu li X-Men na época, sei lá, 80, 90, eu li alguma coisa de X-Men, depois eu fiquei um hiato muito grande sem ler, e X-Men, ele tem esse problema, cara, até para quem lê, a cronologia do X-Men é complicada de acompanhar, mesmo quem lê, tá assim o tempo todo, nunca parou de ler, é uma cronologia complicada para ler, foi ficando, e eu fiquei um tempo sem ler. Então, eu estou muito baseado no que as lembranças do passado, tal, e eu não tenho muita certeza e também não fui atrás para pesquisar. Mas é isso que você falou, é a lembrança que eu tinha, e a gente vai ter, né, o embate. Isso está tudo acontecendo no presente, o Cable está no presente, então, diferente do episódio anterior que a gente estava no futuro, esse aqui a gente está no presente, e tem o embate da X-Factor com X-Force, e nesse embate, a Jubileu, ela vai presa. Né? Ela vai presa, e lá presa, interrogada, ela percebe que tem um monte de mutante preso e ela fica muito injuriada com aquilo, não consegue aceitar, e ela tem uma conversa cabeça com a Polaris, porque enquanto ela estava no interrogatório, a Polaris pede para o Alex se afastar e ela conversa com a Jubileu, e a Jubileu fala para ela, fala assim, olha, cara, você acha que se o que você está fazendo é certo? Você acredita que se o professor Xavier estivesse aqui, ele iria concordar com o que você está fazendo? E aí é onde a gente tem esse vislumbre aí do que você está comentando, né? Que o X-Factor olhava quem era bandido e quem não era, e passava um pano, ajudava ali os X-Men do bem, e a Polaris acaba fazendo isso, né? De alguma maneira, ela ajuda a Jubileu a fugir. E ali nessa fuga é que vem a demonstração de poderes da Jubileu em batalha, que aí eu achei legal, cara. Eu achei maneiro como eles usaram o poder dela ali, principalmente em combate, e ela tá sozinha, então dá para ver que ela não tá se apoiando em ninguém, que não é só luzes, estrelinha, não é uma coisa jovial. Tem uma função meio que de batalha, tem uma função meio que de ferramenta, de arma, de poder mesmo, para você conseguir se livrar dos seus inimigos. Eu achei muito maneiro, não sei se você gostou, mas eu achei maneiro pra caramba, cara, ver ela em combate ali. Diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Foi muito diferente. Mostrou ali a evolução dela, a extensão do poder, e no melhor estilo Guardiões da Galáxia, ou melhor, no melhor estilo Senhor das Galáxias, ela bota um fonezinho e Muito desce a maneiro. madeira em todo mundo. Muito maneiro isso aí, cara. Bem lembrado, cara. Bem lembrado. Ela tem aquele, como se fosse o Walkman, né, da época, e ela coloca aquele óculos e tal, e, cara, eu ouvindo música e lutando e salvando a galera. Mano, achei muito, muito, muito bom mesmo. Achei um episódio, assim, para você situar os X-Men que estão no presente, o que está acontecendo, maneiro demais. E tem uma cena polêmica. Eu não esperava que eu ia ver isso na animação. Apesar de não ser mostrado, é insinuado, mas você entende o que aconteceu, porque em determinado momento a X-Force consegue prender o Guerra, né? O Cavaleiro do Apocalipse Guerra. E eles querem uma confissão, é lógico que o cara não vai confessar, e aí já tem o primeiro dilema moral, porque eu nem lembrava, cara, que a Psylocke tinha esse poder, você acredita? Eu nem lembrava que ela tinha esse poder também telepático, igual o Adin e os outros personagens. Ela usa esse poder para obter a informação, e a Jubilei fala para ela, pô, agora a gente vai agir assim, desse jeito? Ela fala assim, velho, agora é desse jeito, cara, a gente não tá lutando contra qualquer pessoa, é assim que a gente age, e quando eles obtêm a resposta que eles precisam, o Cable toma uma decisão que é executada pelo Arcanjo, que eu achei, cara, corajosa você colocar numa animação. Ainda mais essa, né, que era muito, apesar que a galera que assistia em 97 cresceu, mas Sim. para aquela época seria polêmico. Os dias de hoje, eu acho até que foi ok, e talvez necessário para aprofundar ainda mais, mostrar o quanto tanto Arcanjo quanto Cable tem essa violência, né, que talvez, é o que eu falei de novo, voltando lá no Wolverine. Será que lá na frente não vão mostrar essa brutalidade do Wolverine? Na fase que ele se encontra? Então eles já mostram isso no Cable e no Arcanjo, né. O Arcanjo ainda faz... Bom, tanto o Cable quanto o Arcanjo faz muito sentido você colocar esses personagens nessa situação, porque o Arcanjo, de certa maneira, ele ficou sob a influência do Apocalipse. Então ele sabe com quem eles estão lidando. Eles sabem que nem todo mundo tem essa redenção.
né? E é falado Porém, isso, né? isso, ele é Ela fala: mencionado. "Não, dá pra você voltou ao normal?" Aí ele fala: "Não, mas foi a vampira não tá aqui, então não tem jeito". Exatamente, exatamente. E claro, né, eles acabam executando o Cavaleiro Guerra ali do Apocalipse, e a Jubileu fica indignadíssima, cara. E é um tiro a queima-roupa. Realmente, cara, que não, a gente já viu muita coisa para se chocar, eu fiquei chocado porque eu não esperava. Eu não sei, de fato, para quem é essa animação. Se é para a geração mais antiga, se eles estão querendo pegar todo mundo, mas num desenho, ainda mais você tendo o X-Men Evolution, que foi o último desenho que a gente teve dos X-Men, mudou muito a linguagem, né? Essa animação realmente, eu acho que ela é pensada para falar com um público mais velho, porque tem muita coisa que você não veria numa animação. Em várias animações você não veria isso. Você vê o corpo caído e a indignação da Jubileu, que eu não esperava. Eu não esperava. Eu realmente, estou sendo pego de surpresa o tempo todo. O que foi a morte na temporada passada do Gambit? Cara, pegou todo mundo de surpresa ali, né? Então, essa série, ela traz essas surpresas e eu tô adorando, cara. Olha, cada vez mais a gente está falando da série agora, tô relembrando e eu tô gostando mais ainda dos episódios que a gente assistiu. Não, essa cena é só uma degustação do que vai acontecer no terceiro episódio. É, É só uma exatamente. degustação, porque, se a galera ficou impactada com essa morte, no próximo no próximo episódio, no terceiro episódio, o bagulho fica doido. Agora, a galera tá falando na internet, cara, porque alguns influenciadores, eles receberam 4 episódios. Você sabia Ah, o disso? pessoal recebeu? Inclusive Disney, a gente também é influenciador, hein, manda pra gente. Na próxima temporada, essa já foi, na próxima temporada manda episódios extras aí pra gente poder assistir. A galera tá falando que o Eu quarto ia episódio adorar, é o eu ia mais adorar. a galera tá falando que o quarto episódio é o mais sinistro de todos, equivalente ao quinto. Você falou, até citou o quinto episódio, né, da temporada 1, a galera tá falando que o quarto agora, claro, os caras só viram o 1, 2, 3 e o 4, não viram o restante, pode ser que tenham mais episódios impactantes, assim eu espero, e fico, ansioso para que essa temporada seja a temporada que vai fazer essa animação ter aí mais 10 anos de animação, cara. Porque Cara, eu boto fé que vai ser, cara, pelo menos por enquanto, eu acho que continuou na pegada que estava antes, o pessoal não largou a mão. Parece que o pessoal que estava envolvida na temporada anterior também tocou essa temporada, mesmo com, como é que é o nome daquele rapaz que foi despedido, é que o manja Bill demais. DeMaio. Isso, mesmo com a ausência dele, mas percebe-se que ele, se não ficou até o final dessa segunda temporada, ele ficou boa parte, porque você percebe que é o mesmo esqueminha que eles mantiveram. Espero que o pessoal da Marvel, DCU, esteja olhando para essa animação e fala assim, olha, esse é os X-Men que vocês têm que trazer para o live action, porque é realmente muito bem escrito, muito bem feito, muito bem adaptado, sabe? Tempo ideal de episódio, não são episódios longos, eles entregam o que tem que entregar com pouca enrolação. E por falar em enrolação, agora a gente já vai para o terceiro episódio, porque no finalzinho, né, do segundo episódio, a gente tem um vislumbre do futuro, onde o Cable manda os X-Men de volta para o presente. Então eles voltam para o presente e percebe ali que a mansão está destruída e tal, e que eles têm que ver o que aconteceu com os X-Men que estão lá no passado. Porque lá no primeiro episódio, quando o Bishop fala com o Forge, eles têm tipo um plano, ó, a gente vai lá, ajuda os malandros, traz para cá, e a gente se comunica. E, bom, deu certo com o pessoal que estava no futuro, mas quando o pessoal do futuro volta para o presente, eles percebem que o pessoal que estava lá no passado não vieram, e eles também não estão conseguindo mais ter nem um sinal de onde eles estão. Então já fica ali meio que uma questãozinha para ver o que está acontecendo. E a gente vai ver isso no terceiro episódio, que é totalmente focado no Apocalipse, que ainda não é o Apocalipse, né? É o Sabanur, né? A gente vai ver ali toda a formação do Sabanur sendo brincado com aquele dilema do que você consegue mudar o que aconteceu no passado? Ou será que se você entrar para mudar no passado, você não pode entrar num ciclo vicioso em que você, vindo do futuro, acaba causando aquilo que você queria impedir? Não tem essa brincadeira através do Magneto, cara? É o mesmo paradoxo que tem a Jean Grey com o Scott lá no futuro, né. Será que a Exatamente. gente vai modificar o nosso futuro, o nosso presente, no caso?
ou nós vamos criar. Então isso é um paradoxo que, cara, é muito genial como é trabalhado isso, tanto no primeiro episódio quanto nesse terceiro, tá? Essa situação de querer mudar, que a gente tem essa coisa, uns lá, não vamos mexer porque é perigoso a gente alterar, né, o passado, pensando em alterar o futuro, isso pode dar problema. E ao mesmo tempo tem alguém, não, vamos mudar, porque se a gente começar daqui, não tem como dar errado lá na frente. E aí, será que você vai construir um novo futuro ou você vai garantir que o futuro se repita? Essa é uma questão que nem o De Volta para o Passado conseguiu fazer. Cara, isso para mim é uma das melhores coisas na viagem do tempo, que é você é a causa do seu presente. Ó, tem muita série, muitos filmes que falam isso, até a série Dark, né? É Dark, é uma série que eu não consegui concluir, mas ela fala disso, né? Você não consegue sair do que já aconteceu, você não consegue mudar. Isso parece que é uma lei universal. Lógico, a gente está no mundo teórico, mas viagem do tempo me parece que seria o mais justo. Você pode até voltar, mas nada que você fizer e for canônico, você vai conseguir alterar. No máximo, você vai conseguir que isso aconteça de um jeito ou de outro, até por conta das suas atitudes. A gente tem isso em Exterminador do Futuro, porque o John Connor, na realidade, ele foi feito por conta de uma viagem no tempo, é filho da... Quer dizer, é um filho que nasceu de alguma coisa que veio do futuro, então a viagem no tempo sempre é uma loucura, até para explicar. E a gente tem o que nesse episódio? O Magneto tentando tutoriar o Apocalipse para implementar nele o sonho do Xavier, que é aquela harmonia entre os mutantes. A ideia é que se a gente pegar o Apocalipse ainda como Esabanur, certo? E falar para ele que, olha, você pode até combater o mal, mas você não precisa usar de mecanismos cruéis, você não precisa querer impor o seu poder, querer ser o dono da verdade, né? A gente tem como conviver, as pessoas têm salvação, nem tudo quer dizer, é aquela filosofia, aquele pensamento do Xavier, tentando imbuir isso no Esabanur para ele não virar o Apocalipse. E o próprio Xavier, no episódio, é o do contra. Ele fala assim, olha, meu querido, eu acho que a gente não deveria brincar com isso. Né? Não tem nada que garante que vai acontecer desse jeito, mas o Magneto quer tentar. E por um determinado momento, parece que o plano dele está dando certo. Ele vai fazendo isso, né? Ele começa a aconselhar o próprio... Tem uma cena que o próprio Apocalipse vai conversando com ele, né? O Sabanu vai falando com ele e fala, antes de você me aconselhar, eles tinham medo de mim, agora me seguem, me tem como um herói e tal, não sei o quê, né? Mas ainda sinto vontade de destruir todo mundo. Ou seja, dentro dele, a vontade dele era descer a madeira, irmão. Não quero nem saber, escreveu, não leu, o pau comeu. Agora, por causa do Magneto, né? Mas sempre tem alguém que fica aqui, ó. Ô, meu irmão, dando bola pra esse maluco aí não, cara. Pô, esses caras aí, meu irmão, ó, fecha comigo, tá fechando com o errado. Sempre tem um pela, né? Sempre tem. E mais, faz sentido, porque os X-Men, eles vieram de um outro tempo, ninguém conhece eles, chegaram agora, eles querem ficar na janelinha. O cara tem até um pensamento, uma desconfiança válida. Mas você vai confiar nesses malandros aí que a gente nunca viu? Ou você tá com nós aqui, que somos irmãos de guerra, estamos há um tempão aqui, tentando combater o tirano? Porque a gente tem um tirano nessa época, que é o faraó da época, que inclusive possui uns equipamentos modernos, futurísticos. Não é um passado onde a tecnologia não existe. Não, existe uma tecnologia que está na mão desse faraó do mal, e na verdade o Esabanur, junto com os parças, eles simplesmente querem depor esse déspota do poder, porque realmente o camarada está escravizando todo mundo, está tocando terror, está usando de equipamentos futurísticos, armas do futuro, sei lá de onde vem, alienígenas e tal, para escravizar todo mundo. Então, o Esabanur, ele tem até um princípio, ele tem até como se fosse alguma coisa nobre, só que ele tem esse desvio de caráter natural, e ele é, em tese, o primeiro mutante. Então, ele também tem um poder, e ele é muito poderoso. E nesse episódio mostra que ele é um personagem muito poderoso. Tem uma demonstração do poder de força do Esabanur aí. Ali a gente tem o vislumbre, né, do início do poder dele, que é muito até maior do que aquilo ali. Mas ali já é muito poderoso. Agora, eu esqueci o nome do conselheiro dele lá, o cara que pegou ele, era escravo também, ele também era um escravo, ele foi... Visto que ele tinha um poder, o cara foi lá e resgatou ele, botou ele na legião lá para comandar os rebeldes, digamos assim, né?
e acaba ficando amigo e sendo conselheiro, eu esqueci o nome. Eu Eu não também anotei, eu não eu lembro o também nome também. ficaria super desconfiado, porque chega uma galera com uma roupa super diferente, descolado, um cara andando na cadeira de roda numa época que não existia cadeira de roda. Aí você já tem lá o não é imperador, como é que é o nome do Faraó? tem o faraó que tem coisas que ninguém nunca viu, aí chega uma galera com coisas que você nunca viu. Eu também ficaria desconfiado. Mas Totalmente natural, o Boca compreensível. Azul, o cara que passa batom na Boca Azul, acredita em todo mundo, mas venhamos e convenhamos, né, o Magneto tem um poder de persuasão Ah, surreal. mas Eu acho até que chega a ser uma parte do poder dele. Não é só o e magnetismo, o cara convence qualquer um. O cara que era inimigo, virou líder dos X-Men, tem poder pra convencer qualquer um. ele tem, a liderança é inata nele, tá? Acho que até mais do que no Xavier. Nessa animação, de todos os personagens, o que eu menos estou gostando é do Xavier. Todas as aparições dele até o momento, que são poucas, ele parece o mala do rolê. Sabe aquele mala do rolê? O chatão? Cara, eu não estou gostando. Ele não me inspira nem confiança, não me inspira, sabe, nenhum tipo de carisma. Ele tá muito, sei lá, não lembrava dele Fragilizado, assim. indeciso, inseguro, É, tudo isso. não é o Xavier que eu me lembro dos quadrinhos, até onde eu li, e tudo que eu leio de vez em quando, em alguma saga solta, e na animação ele tá meio mala mesmo, tá meio chatão, ele não tá inspirando ninguém, cara. Ele tá Mas lá só talvez isso pra. seja, uma decisão criativa. A gente Pode falou ser. dos primeiros episódios sobre a questão do Wolverine também estar diminuído, né, a gente sempre quis ver o Ciclope como ele era, o grande É, líder, poderoso, o cara então talvez essa redução de protagonismo do Wolverine e do Charles, deixando eles mais inseguros, seja para dar um pouco mais de protagonismo pro Ciclope, pra Tempestade, que por um bom tempo também foi líder dos X-Men e foi uma senhora líder ali, né, então a gente tem outros personagens disputando protagonismo mesmo, né, liderando, mostrando suas capacidades, como a gente teve um episódio focado na Jubileu, e que foi muito maneiro, mostrando ali que ela não é só um sidekick qualquer, não é só um personagem de apoio, né. Então talvez seja isso, só que estão deixando o cara chato, né. É o cara que isso. chega e fala assim: "Pô, não vamos beber não que vai ter lei seca. Essa música tá muito alta, não dá pra baixar não". O cara Ele tá tá nessa inseguro, o cara pegada aí, tá cara. chato. Tá chato. Ele deveria fazer você questionar as coisas que você está fazendo através do discurso, através das ideias. Mas não é isso. Ele fala, não faz isso porque isso é ruim. Não, não faz isso porque o tio não gosta. Ele está mais ou menos nessa pegada. Ele não É isso está aí. vindo com um discurso, com uma ideia, com um pensamento que faz você refletir e se questionar. Não, ele está como se fosse aquele cara que se a bola cair no quintal, você fura a bola. Pelo menos eu tô com essa sensação dele, né? Por isso que o Magneto acaba tomando esse papel. Mas só que o plano dele está errado. Porque o Xavier, em algum momento, ele meio que tenta entrar na mente um generalzinho ali do faraó, não é isso? O Faraó, que é um E, é. personagem, importantíssimo, né, que é o Faraó é o Ramatut, quem lê os quadrinhos sabe quem é. Quem assistiu aí a quinta fase, a fase Ah, 5, quinta fase. Ah, a tá. É fase 5, a galera vai saber de quem é, inclusive já apareceu, né. exato. Então, Isso. eu não Que vou falar o seria. nome não. Eu não vou falar o nome não, porque eu acho que ele vai se revelar mais na frente, como Tá esse bom, personagem. tá bom. Mas deixa a galera pesquisar aí na internet. É um personagem poderoso e importante, tá. E Principalmente aí nessas questões de viagem no tempo de e tudo viagem mais. no tempo, exatamente, exatamente. Ele aparecer pra quem lê quadrinhos, sabe, essa história também é uma história baseada em um arco dos quadrinhos, tá. E tem ele, tem tudo isso. Mas enfim, eles capturam esse general e fica aquele dilema, né. Não vamos ler a mente dele, porque não sei o quê. O Xavier sendo o mala da parada. Mas aí começa o questionamento: "Não, mas se você tá aqui justamente nessa época, você com seus poderes, é pra ler a mente dele, pô". "Não, mas eu não vou ler porque isso não é certo". E no final de tudo começa a dar um monte de BO, então não tem jeito, vou ler a mente dele. E aí ele entra lá e, mais uma vez, como sempre, né, sempre que o Xavier entra na cabeça de alguém pra resolver o problema, tem sempre ele nunca tá sozinho. Tem sempre alguém lá bloqueando, impedindo. O cara é o mutante mais poderoso da Terra, capaz de ler a mente do planeta inteiro, Nível ômega, nível ômega, e tem sempre alguém que consegue superar ele. Eu não é incrível, é ele incrível. se auto se sabota. Eu também acho, eu também acho. Não confio em caras carecas. Aí ele entra lá e tem lá um ser, né, e aí a galera ficou nessa questão: é o Apocalipse? É o próprio Ramatut? Quem é que tá ali que tá bloqueando o Xavier que chega a expulsar ele da mente do coisa? E tem uma cena, não sei se a gente vai conseguir essa imagem pra mostrar pra galera aqui depois no vídeo, tem a cena que tem um planeta de uma cor específica vermelha, um tom específico de vermelho, com o formato de uma máscara, e a galera ficou pensando que pudesse ser o massacre, né, ou o holocausto pra alguns, já teve esses 2 nomes, inclusive quem jogou Marvel vs Capcom, né, tinha ele era o vilão,
que seria ali a junção da mente do Xavier com o Magneto, que cria vida própria e se torna um ser super poderoso. Mas eu acho que não, porque no final de tudo, né, no final do primeiro episódio, a gente tem os X-Men buscando a nave do Apocalipse. E nesse episódio também é citada essa questão da nave, dizendo que tem uma coisa que o Imperador está buscando, o Faraó está buscando, que tem grande poder e tudo mais, e é essa nave, né? Acho que o Xavier chega a visualizar na mente a nave. Eles ainda não sabem, mas chega a visualizar a nave. E para quem lê os quadrinhos sabe que essa nave pertence, e é citado isso também na história, que é um objeto de grande poder cósmico, né? E aí a gente sabe quais são os grandes seres de poder cósmico da Marvel. Então Exatamente. eu acredito, e aí galera, já entra no arco da teoria, eu acredito que possa ser um celestial. Exatamente. É. Essas são as teorias e faz sentido, faz muito sentido com o que aparece, que seria quem é que está por trás de tudo que está por vir, o que vai acontecer e tal. Muito legal essa participação do Xavier, é a única que ele teve, porque pelo menos deu esse vislumbre aí de uma coisa que pode vir e que se vir vai ser maneira, mas a gente volta, depois ele sai ali da cabeça do cara, né, todo debilitado, e a gente, um pouquinho antes desse rolê do Magneto, do Esavanur, com eles ali se agrupando para invadir o templo ali do faraó e tudo mais e tal, a gente vê os outros X-Men que estão meio que relegados a um segundo plano, meio que usando aquela tecnologia que eles conseguem apreender do faraó para fazer como se fosse uma máquina para eles voltarem para o tempo deles. Porque até então o Bishop não apareceu, o Bishop não apareceu lá para ajudar eles. Eles estão tentando resolver esse rolê sozinhos. É a única participação que a gente tem ali dos outros X-Men, porque o rolê todo tá o quê? Baseado no Magneto, Xavier e o Esabanur. E o Esabanur, vamos lá, galera. Pega a galera, vamos invadir. Todo mundo, sozinho, destruindo tudo. Essa é a demonstração de poder que a gente estava falando. Ali a gente vê o tamanho do poder dele, a liderança que ele, né, tomou, inclusive é onde ele tem um diálogo ali com o Magneto, que você citou, que ele fala assim, olha, antes de você vir aqui me dar esses conselhos, o pessoal não me respeitava desse jeito, eu não conseguiria ter essa liderança tal, então ele até meio que está inclinado a seguir as orientações do Magneto. Só que, por conta dessa questão deles também não falar quem eles são, os X-Men não falam pro Apocalipse quem eles são, né? Então tem esse segredo, tem aquele amigo lá, o parceiro, o cara de seria o mão, né, do Esabanur, que está desconfiado, ele vai fazer as pesquisas deles e eles descobrem que os camaradas não são exatamente quem eles dizem que são, que esses X-Men que chegaram aí, eles têm os planos próprios deles. E ele mostra lá pro Esabanur, e o Esabanur fala assim, ah, não, cara, então vocês estão me traindo, então eu não quero saber, não. Eu não quero saber, vocês estão me enganando, vocês estão querendo fazer a minha cabeça, não estão deixando eu fazer do jeito que minha galera aqui tá me falando, e aí o plano vai pro vinagre e tal, o Bishop aparece, e aí a gente vai terminar o episódio com cliffhanger, que eu gostaria que o senhor falasse. A gente tem a morte, né, que também é uma cena impactante, que ele vai lá e passa o cerol no maluco, e agora ele já tinha tentado, mas o Magneto apareceu, né, e impediu. Falei assim, não, não faz isso não, tá? Segurou ele, mas agora, depois que ele descobriu que os X-Men não estão contando toda a verdade para eles, e que a princípio eles têm um plano à parte, que o Esabanur não sabe o que é, mas ele se sente enganado, e ele tem lá o mão dele falando para ele assim, tá vendo? Eu falei que esses caras não são quem eles são, e vocês estão acreditando nele, aí ele pira de vez, fala assim, não, então agora eu vou fazer o que eu sempre tive vontade de fazer, e agora ele tá no comando, né? Ele tá no poder, ele conseguiu invadir a fortaleza do faraó. E aí eles vão ter um embate e a cena termina com o cliffhanger, com aquele negócio, você fala assim, caramba, eu não acredito que vai acontecer isso. Mas isso a gente vai deixar para vocês, tá? Para vocês assistirem, e aqui na edição a gente vai ver se coloca um trechinho do que a gente está falando. E essa, galera, é a nossa opinião. As nossas impressões que a gente teve sobre os 3 episódios, né, que a gente assistiu aqui do X-Men 97. Antes da gente terminar o vídeo, Renatão, a gente tem uma brincadeira aqui que é o seguinte, é dar selo de qualidade para as produções que a gente assiste. Eu, particularmente, eu não gosto muito de dar nota, tá? Mas o João aqui, que faz parte da equipe, ele gosta muito, então a gente adotou esse selo de bacaninha de qualidade. Quantos selos bacaninha de qualidade, de 1 a 5, você dá para esses 3 episódios, esse mini arco que a gente assistiu de X-Men 97, segunda temporada? Eu vou dar um 4.8.
Ou tem que ser redondo? Não, pode ter aí uma dízimazinha, não tem problema não. 4,8. Só não pode ser um número pi, porque aí não vai ter jeito. Tá? 4,8 é excelente. A régua já bate lá em cima. Eu não vou dar o 5 porque eu tô ansioso para ver o resto. É isso aí. Aí pode ser que tenha episódios melhores e eu vou falar: "Cara, como é que eu dou mais do que", né. Mas, cara, juntar o somatório dos 3 foi o 4,8. O episódio ali que perdeu 2 pontos foi o episódio do meio, que foi um pouquinho mais, né, mais suave, mas é um episódio super importante, entendeu. Eh, Cara, quem não tá vendo, irmão, tá perdendo. Tá "Ah, perdendo. eu nunca vi". Vai lá na Disney, pega, assiste todas as temporadas que tiver disponível, até tu chegar nas 2 atuais, que é o 97, e vai vendo, porque é muito bom. X-Men, principalmente essas 2 temporadas que é o retorno, né. Você pode assistir lá as originais, as primeiras, talvez você vai achar meio datado, É bem qualidade, datado. O ritmo é as outro. cores, o ritmo é outro, exatamente. Mas acho que é importante assistir, porque tem coisas que acontecem aqui que são resquício lá da primeira temporada. Por exemplo, os colares inibidores que é mostrado no primeiro episódio, eles aparecem em episódios da temporada anterior, se eu não me engano, acho que no segundo episódio, É. das primeiras temporadas lá do original. Então tem coisas que acontecem ali, a própria aparição do Apocalipse nos primeiros episódios lá também são importantes e tal. Então assiste lá, pode ser que seja datado, e aí vem pra essas, cara, e assiste a primeira e a segunda de X-Men 97, você não vai perder nada, não é perda de tempo, você vai se amarrar, eu garanto que você não vai se decepcionar, cara. E aí Eu minha vou nota é acompanhar essa. o relator, eu também vou dar 4,8 selos bacaninhas de qualidade, concordo com tudo que você falou, não tiro nada, é isso aí mesmo. Só que, gente, essa é a nossa opinião, a gente quer saber a opinião de vocês, então não esqueça de dar o like, né? Lembrando que toda semana nós estaremos aqui para comentar episódio por episódio, e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e de seguir o Renatão nas redes sociais. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, até o próximo. Semana que vem a gente vai estar aqui para falar do episódio 4 e vamos ver se vai ser maneiro, igual o pessoal que já assistiu disse que é. Beleza, Renatão? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto.